Olá, pessoal, boa noite. Sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, e estou aqui para a gente fazer essa primeira transmissão, primeiro contato com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema no âmbito do Direito Administrativo que vai ser trabalhado no nosso curso regular do ano de 2021, né? Então, estamos aqui apresentando o curso e os cursos de 2021, na verdade, do CERS, e vamos trabalhar um pouco o tema de licitações e contratos. Eu hoje e o meu amigo Ricardo vamos trabalhar passo a passo cada um dos aspectos mais relevantes do tema de licitação, porque, obviamente, em 40, 50 minutos de transmissão, não conseguiríamos esgotar o conteúdo. Não é isso, Ricardo? Boa noite, meu amigo. Boa noite, grande Matheus Carvalho. É uma honra dividir esse espaço contigo. Você, com certeza, referência aí no direito administrativo. Bom, para aqueles que não me conhecem, também meu nome é Ricardo Perim, eu sou procurador da República, professor aqui do CERS, e hoje vamos estar aqui com vocês, eu, como já disse o querido professor Matheus, para tratar aí de um tema, licitação, um tema que é extremamente cobrado, e aí você pode estar perguntando, cobrado em qual concurso, professor? Cobrado em todos, né? Licitação, vamos assim dizer, é uma mola mestre dos concursos, seja para você prestar um concurso de magistratura, um concurso de Ministério Público, um concurso da AGU, um concurso de procurador do Estado, enfim, seja o concurso que for, licitação, meu caro, você vai ter que saber. Sinto lhe informar, se não gostar, né, professor Matheus, vai ter que aprender de uma forma e normalmente não gostam, né? Não, os alunos, na verdade, acho que falta bons professores no mercado. Mas realmente é uma matéria, como eu falo para os meus alunos, tem duas coisas que a gente faz na vida, as coisas que a gente gosta e as coisas que nós somos obrigados. Se você não gosta de direito administrativo, você vai ser obrigado a estudar. Depois que passar, meu amigo, aí você tem a liberdade para atuar na área que for. Então, nós, juntamente com o pessoal do CERS, pensamos aí, né, essas carreiras, todas as provas que foram realizadas nos últimos anos dos principais concursos, e no âmbito do direito administrativo, né, como nós já falamos, se sobressaiu aí a questão da licitação. É um assunto realmente amplo, né, como disse o professor Matheus, impossível de tratar em apenas uma hora, mas nós pretendemos aqui trazer os principais aspectos, os aspectos mais recorrentes, né? E como que a gente vai abordar isso? Justamente com base no trabalho aí feito pela equipe do CERS, né, que trouxe os principais pontos que têm sido cobrados nas últimas provas e também como que nós vamos ajudá-los. Ao longo dos 10 dias, para quem já está acompanhando, vão ser apresentados, né, 10 temas importantes, sendo um nosso de licitação e demais, aí que quem nos acompanha sabe, que são os temas mais cobrados nas provas. E ao cabo desses 10 dias, vai ser realizado um simulado com gráfico de desempenho, justamente para a gente medir o quanto vocês absorveram do nosso conteúdo, né? E quem está estudando para concurso sabe disso. É importante você saber tanto os pontos que você mais gosta, quanto aqueles, eventualmente, que você menos gosta, mas que você precisa efetivamente melhorar para, assim, atingir a tão sonhada aprovação. Bom, então, sem mais delongas, né, para não tomar muito tempo de vocês e não ficar aqui falando do nosso curso, mas fazendo a apresentação necessária, vamos já entrar no tema licitação, meus caros. A licitação, algo bem simples, tá, pessoal? É uma forma que a administração pública, ela dispõe para fazer as contratações, tá? Um conceito bem grosso modo, tá? Nada muito, depois a gente vai aprofundar mais um pouco. Então, é basicamente isso. A administração pública, em regra, quando precisa contratar alguma coisa, comprar algo, enfim, ela precisa abrir aí o famoso procedimento licitatório. E aí vocês podem já trazer um dos primeiros pontos de destaque dessa questão de licitação, que é justamente o que às vezes é questionado nas provas com relação àquela competência, né, que é um tema que também tangencia aí muito do direito constitucional
e que causa arrepios aí nos alunos, porque realmente é uma matéria que você precisa saber e é uma matéria que a letra de lei é importantíssima. No tema de licitação, pessoal, as normas gerais, elas são de competência da União, correto? Isso não impede, por óbvio, que os estados e municípios, eles exigem sobre o tema. Eles podem criar normas específicas, obviamente respeitando aí o arcabouço já de normas gerais criados pela União e não precisa justamente da delegação prevista aí no artigo 22 do parágrafo único da nossa Constituição Federal, tá? A única exigência, como eu disse, é que os estados, Distrito Federal e municípios, eles observem essas normas gerais. A União também, só acrescentando, ela pode também dispor aí dessas normas específicas, obviamente, quando se trata de procedimentos relacionados ao seu âmbito de atuação, tá? Então, a lei de licitação, famosa lei 8666, tem outras licitações que tratam de procedimentos que a gente vai trazer, mas essa é a lei, vamos assim dizer, é o vetor central da licitação, é a lei 8666, ela prevê a sua aplicação para toda praticamente a administração direta e indireta, incluindo as empresas públicas, as sociedades de economia mista. No entanto, pessoal, tecnicamente, né, ela não se aplica mais na sua integralidade às empresas estatais, justamente por força aí da lei 13.306, uma lei recente de 2016, que também é imprescindível o estudo dessa lei, né, a leitura da lei é necessária. E, pessoal, eu pergunto para vocês, qual que seriam as finalidades, os objetivos da licitação? Né? Em primeiro lugar, nada mais é do que garantir a observância do famoso princípio constitucional da isonomia ou da igualdade, tanto faz. Né? Por que, professor, que nesse caso ela garante? Justamente, pessoal, porque ela oportuniza a todos os que desejarem e, obviamente, tiverem a capacidade, a possibilidade de participar de um certame. E quem atua na área, né, tem a condição de saber, ultimamente, com a adoção de vários procedimentos eletrônicos, esse princípio, ele acaba sendo abrangido de uma forma até mais eficiente, justamente porque, pelo tamanho do Brasil, né, a extensão territorial, por vezes a participação presencial dificultava alguns atores da participação em determinados certames. Hoje não, hoje com diversos procedimentos eletrônicos, não todos, obviamente, mas alguns deles, você permite que uma pessoa do interior de um estado, ela participe de um procedimento licitatório de outro lugar a quilômetros de distância, né, a milhares de quilômetros de distância. Então, o princípio está sendo realmente atingido em sua amplitude, né. Outro objetivo é justamente a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, né, por óbvio. Né, a gente está aí falando de interesse público, né, tratando, tem como toda administração, o direito administrativo, ele tem como fundo, né, o bem público, o interesse público, por óbvio que ele tem que selecionar a proposta mais vantajosa, não necessariamente, por óbvio, a proposta, como a gente vai ver também, a proposta economicamente mais vantajosa, mas definido aí as técnicas, qual seria a proposta mais vantajosa. Por fim, também, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, tá? Então, pessoal, o que vocês podem analisar já desse início que a gente está falando? Que a licitar é uma regra, né? Como eu falei para vocês, a administração, ela em regra, quando ela vai praticar ou contratar, seja serviços, pessoas ou adquirir determinados bens, ela tem que licitar, correto? Essa é a regra geral, a regra de ouro da administração pública. Entretanto, há algumas exceções, né? E justamente essas exceções que são aquelas que os examinadores adoram, né? A primeira delas, pessoal, nós podemos tratar aí do artigo 17, que é a chamada licitação dispensada, né? Que nada mais é do que uma forma de contratação direta, né? É uma exceção, então, ao direito de licitar. A decisão do administrador ela é vinculada, ou seja, a autoridade ela tem que dispensar, não tem outra opção. O rol enumerado aí no artigo 17, inclusive, ele é um rol taxativo, correto? Justamente por se constituir uma exceção, ele acaba sendo
um rol taxativo, ou seja, todas as situações de licitação dispensadas estão enumeradas justamente nesse dispositivo. Um ponto que nós achamos interessante trazer desse artigo 17, tá, pessoal? É que o inciso 1, ele trata de alienações de bens imóveis, é uma diferenciazinha que o examinador adora, e às vezes na leitura rápida ou do estudo, ou da própria prova, o candidato acaba incorrendo aí no erro e na perda de um ponto que pode ser precioso para a aprovação. Então, inciso 1 trata da alienação de bens imóveis, e o inciso 2, por sua vez, ele trata da alienação de bens móveis, tá? Outra licitação que é importantíssima, que é cobrada, é contida aí no artigo 24, que é a chamada licitação dispensável, né? Porque o nome já traz aí o conceito dela, mas o que ela significa? Ela consiste basicamente, né, naquela licitação em que o legislador, ele permite ao administrador público que ele opte entre licitar ou contratar diretamente. Ou seja, dentro da moldura, né, legal, o administrador, ele tem essa opção. Ou ele pode licitar, ou ele pode contratar-se discricionariamente. Então, por isso, pessoal, vocês já podem ver que se trata aí de uma decisão discricionária da autoridade competente, né? E justamente por isso também que as situações elencadas nesse dispositivo legal, elas são taxativas, tá? Justamente para não conceder ao administrador um poder amplo aí que ele possa desaguar para situações que não resguardem o interesse público. Então, esse é um ponto importante. O rol do artigo 24, ela é uma relação taxativa. E por fim, pessoal, outro ponto que também é cobrado frequentemente nos concursos é a situação elencada no artigo 25, também na nossa lei 8666, que é a inexigibilidade de licitação. E o que consiste isso? Basicamente, pessoal, é uma situação em que não há viabilidade de competição, correto? Por isso mesmo, não havendo essa viabilidade, o rol previsto cuida-se de um rol exemplificativo, né? Por quê? É uma maneira lógica de se pensar. Na medida em que não é possível haver uma competição, né, e a licitação ela pressupõe uma competição, né, selecionar justamente atingindo aqueles objetivos, né, a proposta mais vantajosa, não há essa necessidade de fazer a licitação, que se trata aí de um procedimento custoso, né, que acarreta, demanda um tempo. Então, por isso, essas hipóteses são, na verdade, o rol ele é exemplificativo e não taxativo, ao contrário aí do artigo 24 que nós falamos anteriormente. Pessoal, algumas observações a respeito também desse artigo 25, que o examinador adora cobrar, seja em primeira, seja em segunda fase, até mesmo exame oral, por óbvio. Tocante do inciso 5, tá? Nós temos a chamada licitação deserta, né? O que seria a licitação deserta? A licitação deserta, pessoal, é aquela em que nenhum interessado compareceu para apresentar propostas. Então, situação clara. Então, nesse caso, a licitação ela vai ser dispensável se forem preenchidos os seguintes requisitos, tá? Que é aí por isso que estão previstos no inciso 5, que são devidamente justificados. Não for possível repetir a licitação sem prejuízo para a administração e sejam mantidas as mesmas condições estabelecidas na licitação que houve aí, que foi considerada deserta, tá? O inciso 6, o inciso seguinte, ele trata da chamada licitação fracassada, né? Uma licitação que ela relaciona-se geralmente ao valor, né? Que é o valor do preço, ele é superior ao valor mercado, então às vezes acaba tendo essa explicação. Então é importante saber esses dois pontos, a licitação fracassada e a licitação deserta, tá? Outro ponto importante, e aí vem de um entendimento jurisprudencial, e eu não sei se o professor Matheus, ele coaduna desse mesmo entendimento, mas ele falou de direito administrativo, mas aluno também não gosta muito de jurisprudência, tem muito aluno que
foge do tema de jurisprudência, eu não sei se tem algum, acha que é supérfluo. Eu falo para meus alunos no cursinho, eu falo assim, pessoal, jurisprudência é a lei aplicada, meu povo, é o dia a dia ali, o seu dia a dia é a sua jurisprudência, e os alunos insistem em não ler, mas enfim, um dia eu ainda acredito na mudança dessa concepção. Então, o que diz o Supremo Tribunal Federal, pessoal? O Supremo Tribunal Federal, né, ele acabou conferindo uma interpretação conforme a Constituição no que tange as regras que dispensam licitação e celebração de contratos de gestão firmada entre o poder público e as organizações sociais pela prestação de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde, né, ressalvando, obviamente, a necessidade de controle da aplicação de verbas públicas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, que são os órgãos aí que fazem essa fiscalização, geralmente, que são os órgãos que são demandados quando existem irregularidades, possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios. Bom, outro ponto muito interessante que é cobrado extremamente, os princípios da licitação. Tá? Todos nós sabemos lá os princípios da administração pública, o famoso recurso mnemônico, o LIMP, né? Mas da licitação, a lei de licitação trouxe outros, né? Quais seriam esses princípios? Bom, primeiro, claramente, isonomia, né, igualdade entre todos os participantes do processo licitatório, né, para garantir uma possibilidade de competição na maior medida do possível e assim, obviamente, atingir também a melhor proposta. Legalidade, né, também outro princípio que é mais do que óbvio, né, que é obrigatório o processo licitatório ele obedeça às leis vigentes. Impessoalidade, também outro princípio claro, né, a avaliação das propostas ela deve ser objetiva, né, justamente como um corolário, vamos assim dizer, do princípio da igualdade. A moralidade administrativa, princípio no dia a dia, o professor Matheus também já sabe disso, princípio difícil de lidar, que o limite dele é extremamente difícil de ser delimitado, sendo muito, até infelizmente, casuísmo, né? Um dia a dia, cada um, situações, mas enfim, a moralidade, né? Então a participação dos agentes públicos, dos licitantes, deve ter esse caráter moral, essa conduta ética por trás, né, de boa administração. Publicidade, né? As informações referentes ao processo devem ser públicas. E aí começa algumas mais específicas, mas que também são claras, né? A primeira delas seria a vinculação ao instrumento convocatório, né? Esse princípio até que ele é bem, geralmente está na boca de todos os estudantes, porque realmente vamos assim dizer, é o princípio que se destaca no procedimento licitatório, que nada mais é do que no ato convocatório, pessoal, estão listadas todas as normas, né, e critérios necessários justamente para a participação dessa licitação. Então, é obrigatório, né, que seja disponibilizado a todos os interessados. E aí, pode ser realizado essa convocação de forma digital ou convite dependendo da modalidade de licitação. Então, tanto que existe aquela famosa frase, né, o edital é a lei numa licitação. Então, do concurso, né, que o pessoal fala muito, concurso público, né, se não está no edital, não pode cair na prova, enfim, porque justamente por conta desse princípio. Temos também a questão do julgamento objetivo, tá? O julgamento dos participantes, habilitados, deve seguir critérios objetivos que estejam presentes no ato convocatório, e aí a probidade administrativa, né? Também, pessoal, tem alguns princípios implícitos aí que nós podemos elencar, que também se aplicam à licitação e que, por consequência, é cobrada aí nas provas. Os mais importantes seriam o quê? Competitividade, correto, procedimento formal, sigilo das propostas, adjudicação compulsória e eficiência. Né? Esses seriam os 5 princípios aí que teríamos para a gente falar sobre a licitação, são os princípios implícitos, né? Outro ponto também que é importante, né, que
a questão do critério de desempate, previsto aí no artigo 3º, parágrafo 2º da lei, né? Falando que às vezes é cobrado de uma forma justamente por dar a lei trazer uma forma de trazer um termo e o examinador pegar esse termo e utilizá-lo de uma forma diversa justamente para causar uma confusão, justamente na hora que o candidato está cansado, ansioso, uma leitura rápida, acaba equivocando. Então, os critérios, pessoal, eles são aplicados exatamente na ordem estabelecida na lei, né? E de forma sucessiva, tá, pessoal? Então, um de cada vez, iniciando pelo primeiro critério, segundo para os demais, quando o anterior não resolver a questão do empate, né? Então, se após a aplicação de todos os critérios os licitantes permanecerem empatados, será realizado um sorteio aí nos termos do artigo 45, parágrafo 2º, tá? Então, esses critérios de desempate, né, que eu falei para vocês, eles se aplicam às licitações regidas pela lei 13.306, né, leis estatais, por expressa determinação da própria lei. Quem quiser dar uma olhada, está no artigo 55, inciso 3, correto? Então, outro ponto que eu queria destacar aqui é a leitura dos artigos 42 a 48 da Lei Complementar 123, né, que trata aí das preferências que devem ser concedidas às microempresas e pequenas empresas de pequeno porte. Bom, então, passada essa questão dos princípios, vamos passar dar uma rápida olhada nos tipos de licitação, correto? Que também causa confusão. Tipo não é modalidade, tá, pessoal? Tipos de licitação. Então, a legislação ela classifica as licitações em 3 tipos. Menor preço, né? Então, os critérios de seleção são de acordo com a proposta que apresente justamente o menor preço, né? Então, é geralmente utilizado nas compras em geral. Melhor técnica, tá? Neste caso, os critérios são justamente como o próprio nome diz, fatores técnicos, né? Então, geralmente é utilizado quando, professor? Utilizado no caso, quando existe uma necessidade justamente de um conhecimento aprofundado, né, sobre o objeto da licitação. Então, por exemplo, serviços de engenharia, estudos técnicos, elaborações de projetos, né, que demandam aí um conhecimento técnico aprofundado. E também temos aí a melhor técnica e o menor preço, né, nesse tipo de licitação. Então, os critérios são definidos justamente o quê? Na média dos 2 quesitos anteriormente, correto? Passamos agora a olhar o quê? Modalidades de licitação, né? Modalidade, pessoal, consiste o procedimento, né? Consiste o quê, então? Na forma de organização das fases da licitação pública. Nós temos a concorrência, segundo a Lei 8.666, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Temos ainda depois, em outras leis, o pregão, correto? A consulta e o regime diferenciado de contratações públicas, o famoso RDD, que causa também arrepios aí para quem trabalha nas áreas de controle, né, devido a algumas atuações que vêm ocorrendo. Bom, então, pessoal, o que seriam a concorrência, a tomada de preço e o convite? Consiste em nada mais do que em regra, são definidas conforme o valor estimado da contratação. Tá? Concurso e leilão, por sua vez, eles são definidos conforme o objetivo da contratação, né? O concurso ele tem por objetivo o quê? Selecionar trabalho técnico, científico, artístico, situação em que o julgamento será marcado por uma leve subjetividade. Até uma questão um pouco delicada, mas tem essa parte. Mas temos aí o concurso e o leilão tem o objetivo, basicamente, de alienar, né, vender bens. Então, só para a gente já indo aqui para a reta final, depois passar para o professor Matheus, a concorrência, pessoal, é a modalidade mais utilizada para contratos de grande valor e modalidade mais ampla dentre as todas, né, é o famoso guarda-chuva, né, das famosas. Então, essa modalidade, ela permite a participação de qualquer licitante, por esse motivo é que possui maiores exigências para a habilitação dos vencedores, tá? Ela é obrigatória em quais hipóteses, tá? Além das que a gente falou do valor, né? Temos os valores aí tratados,
foram constantes da lei, depois vieram outras legislações. Atualmente são obras e serviços de engenharia acima de 3,3 milhões de reais, ou 1.400.000 reais para as demais obras, produtos e serviços. Ela é obrigatória também. Compra e venda de imóveis pela administração pública, né, exceto se adquiridas em dação de pagamento ou leilão, alienação de bens móveis com valor acima de 650 mil reais, concessão de direitos sobre bens públicos e concessão de serviços públicos e licitação internacional. Tomada de preço. Tomada de preço normalmente é utilizada para a licitação de valores médios, tá? É um pouco abaixo, aí, vamos dizer, da concorrência, né? Ela é realizada com participantes cadastrados previamente, né? Ou aqueles que atendem aos requisitos de cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, desde que qualificado, obviamente, para tal. Valor mínimo para compra, R$ 176.001, tá? Até para ficar na lei, e máximo R$ 1.400.000, né? E no caso de obras e serviços de engenharia, R$ 300 mil reais até o valor de R$ 3.330.000 reais. Convite, modalidade utilizada para licitar valores pequenos, né? Nesse caso, a administração ela envia o convite para pelo menos 3 participantes e esses submetem suas propostas para validação, né? Outros interessados, eles podem solicitar a participação desde que sejam devidamente cadastrados, que submetam as propostas até 24 horas antes da abertura dos envelopes. Leilão, modalidade utilizada para venda de bens móveis apreendidos ou bens imóveis em casos específicos. Concurso, né, o tão sonhado concurso, né, é uma modalidade utilizada para a realização de contratação de trabalhos técnicos ou artísticos, né, geralmente a autorização para a produção de trabalho intelectual, né, então geralmente não há aí uma disputa de preço, né, o valor às vezes é definido no ato convocatório. Pregão, modalidade criada aí pela Lei 10.520 de 2002, né, por ser realizado por meio eletrônico ou pessoal, né, como eu falei para vocês, um meio eletrônico aí sendo realizado com bastante frequência, né, e justamente isso, ela é uma das modalidades hoje mais utilizadas justamente para compra e contratações públicas, né, compras em comum. Então, por exemplo, determinado órgão precisa comprar computadores, né, uma compra geralmente pequena, né, às vezes só para repor, não precisa trocar todo, então usa-se aí o pregão, tá? Ela é realizada uma sessão única de abertura das propostas e o critério é o menor preço, correto? Consulta, Lei 9.472, de 97, né, ela é somente aplicada às agências reguladoras, e o famoso RDD, Regime Diferenciado de Contratações Públicas, Lei 12.462, que já foi muito alterada aí, ela foi inicialmente implementada para contratações de infraestruturas de grandes eventos esportivos, né, todos nós sabemos que nessa época aí nós estávamos tratando de Olimpíadas, Copa do Mundo, que o Brasil ia sediar, então em 2014, e acabou sediando em 2014 e 2016. E para uma demanda que foi gerada por essa escolha, eram necessários instrumentos que a Lei 8.666 não garantiam com tanta eficiência. Então, criou-se aí essa lei, né? Depois, ela acabou sendo ampliada para diversos outros tipos de contratação, né? Então, por exemplo, obra do SUS, construção de estabelecimentos penais, ações de seguranças públicas, né? Óbvio que tem alguns autores que não consideram, eu acredito que até seja em minoria, um RDC uma modalidade, né, já que ele, na verdade, ele prevê aí procedimentos distintos de contratação. Mas o professor Matheus aí, ele poderia dar a opinião dele, mas eu acredito que possa ser elencado como uma modalidade diversa aí de licitação. Tá? Então, já finalizando, pontos importantes também a ser lembrados, né, sobre modalidades. O administrador público ele não pode criar outras modalidades de licitação ou justamente combinar naquelas previstas na lei, né? Ah, professor, mas foram criados o pregão, depois o RDD, mas aí quem criou foi a lei. Tá? O administrador público ele não poderia, em maneira alguma, pegar essas modalidades,
Então, vamos supor, tipo, o prefeito de determinada cidade pega a concorrência e o convite soma eles, criam um tertium gênius. Não, isso não pode, tá? Então, essa vedação aí se insere ao administrador público. E também outro ponto questionado bastante nas provas é a questão do parcelamento e do fracionamento, tá? São coisas que não se confundem. Parcelamento, pessoal, ele está previsto aí no parágrafo 1º do artigo 23, né? E ele tem como objetivo o quê? É justamente aumentar a competitividade sem a perda da economia da escala, correto? O fracionamento, por outro lado, ela seria a divisão do objeto em partes menores para conseguir aí enquadrar a contratação em uma modalidade mais simples, né? Ou até mesmo numa dispensa, né? Que aí seria o ápice da frustração do interesse público, né? Então, a conduta é vedada pelos parágrafos 2º e 5º do artigo 23, né? Se houver o parcelamento, deve ser adotada mesmo que não atingir. Então, nós falamos aí a questão do valor, né? Então, uma obra de engenharia que custe 5 milhões. Se a administração pública fraciona em 5 de 1, ela não pode não adotar a concorrência. Ela tem que adotar o procedimento inicialmente estabelecido. Bom, pessoal, esses então eram os pontos que eu queria trazer para vocês aqui. Agora eu vou passar a palavra aí para o querido professor Matheus, que com certeza tem muito mais para falar. Obrigado, Matheus. Boa sorte aí. Olá, Ricardo. Tenho muito mais, mas tenho um pouquinho tempo agora, né? Daqui uns 15 minutinhos para a gente falar um pouquinho do procedimento licitatório. É assim mesmo, a gente está aqui tentando se adequar às regras de quarentena, não tem muito jeito a dar. Minha filha entrou aqui 2 vezes na sala, eu tive que também, sair correndo e voltando. Eu até peço desculpa por algum barulho externo. Não tem solução, não tem jeito. A minha filha fez 5 anos agora. No outro dia ela disse à avó, ela está estressada porque ela está achando que está acima do peso, e aí minha mãe fez assim: minha filha, você está tão lindinha, tão fofinha. E aí ela se irrita que chama ela de fofinha. Ela disse: você está me achando fofinha porque eu estou pequena. Quando eu ficar grande, ninguém vai me achar fofinha. Minha mãe disse: eu vou. Ela disse: a senhora não adianta, que a senhora já vai ter morrido. Foi o que ela disse para minha mãe: quando eu estiver grande, a senhora já vai ter morrido, não adianta muita coisa. Sinceridade infantil é tudo. Já entrou aqui 3 vezes na sala. Mas enfim, o que eu quero conversar com vocês rapidamente, né? Sobraram aí 15 minutos de transmissão, mais ou menos. É para a gente fazer um pouquinho a análise do procedimento licitatório da concorrência e diferenciar esse procedimento da concorrência do procedimento do pregão. Então, o professor Ricardo explicou para vocês aí, basicamente, as modalidades licitatórias. Esses 2 procedimentos, além do RDC, obviamente, que é sim uma modalidade licitatória, Ricardo, sem nenhuma dúvida. Então, além do RDC, esses 2 procedimentos são os 2 procedimentos mais relevantes para fins de prova, porque são os procedimentos antagônicos. A concorrência é procedimento básico, né? Aquele clássico mais amplo de todos, com as fases regulares. Então, depois da fase interna, a concorrência se inicia com a publicação do edital. A ideia é de que vai ser feita a publicação do edital nos moldes do artigo 21 da 8666, no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Então, publica-se o edital no diário e no jornal de grande circulação. Cuidado com isso. O presidente da República, do final do ano passado para o início desse ano, chegou a publicar uma medida provisória retirando a obrigatoriedade de publicação no jornal. A MP perdeu a vigência, tá? Então, voltamos ao texto originário da 8666. A publicação se dará no diário e no jornal de grande circulação. Publicado o edital, já se marca uma data para abrir os envelopes de documentação e proposta, e aí, nesse momento, qualquer cidadão pode impugnar o edital. O cidadão que quiser fazer essa impugnação precisa fazer até o 5º dia útil anterior à data marcada para abertura dos envelopes. Se ele não for um cidadão qualquer, ele for um licitante, ele pode fazer a impugnação até o 2º dia útil anterior à data marcada para a abertura dos envelopes, né? Então, a ideia é de que publica-se o edital
E aí já se marca essa data para a abertura dos envelopes. Um cidadão qualquer pode impugnar administrativamente até o 5º dia útil antes, e o licitante vai participar da licitação, o prazo é maior, até o 2º dia útil anterior, ainda pode fazer a impugnação do edital. 2 envelopes são entregues lacrados. Um contém a documentação dos licitantes, o outro contém as propostas a serem analisadas. Na concorrência, que é o que a gente está conversando de início, primeiro serão abertos os envelopes de documentação. É a chamada fase de habilitação no procedimento licitatório. Cuidado. Esse é um tema muito cobrado em prova de concurso, porque não se pode exigir nenhum requisito de habilitação que não seja efetivamente necessário à execução do objeto e que esteja previsto em lei. Então, os documentos de habilitação precisam ser aqueles previstos na lei e que sejam necessários à execução do contrato. O que eu estou lhe dizendo? A título de exemplo, concurso para advogado da Petrobras, prova discursiva, 2ª fase. A questão dizia que o município de Taboinhas, me lembro até da questão, o município de Taboinhas decidiu contratar a quadra de uma pracinha e no edital disse que para participar da licitação o sujeito deveria comprovar experiência na construção de ginásios poliesportivos. Não faz sentido, né? Eu não posso exigir tanta coisa para quem vai fazer menos, porque eu frustro o caráter competitivo, eu direciono a licitação e isso não é admitido pela lei. Então, a ideia é de que os requisitos de habilitação são aqueles previstos no artigo 27 da Lei 8666. Quando se fala de habilitação, o artigo 27 fala de habilitação jurídica. Então, a empresa vai ter que mostrar que ela existe de direito, né? Tem CNPJ, registro, não basta existir de fato, ela tem que existir de direito. Também, ela vai ter que comprovar a qualificação técnica, e aqui aquele cuidado, nem mais técnica, nem menos técnica do que o necessário à execução do contrato, aqui mora uma discricionariedade do gestor. Também a qualificação econômico-financeira, a administração não paga ninguém antes, né? A gente tem uma ressalva aí nas leis da Covid, mas nas licitações em geral, a administração não paga ninguém antes. Primeiro ele disponibiliza o objeto, depois ele recebe o dinheiro, então ele tem que ter lastro financeiro para executar o objeto do contrato. Também ele tem que ter o respeito às regras do artigo 7º 33 da Constituição, que é o artigo que veda o trabalho infantil, né? Em regra, ele faz uma declaração informando que se adequa a esse dispositivo e ele vai ter que comprovar ainda a regularidade fiscal e a regularidade trabalhista. A regularidade fiscal abrange a fazenda pública de todos os entes, não importa com quem ele está contratando, ele vai ter que respeitar a regularidade com a fazenda pública estadual, federal, municipal, INSS, FGTS e assim por diante. A certidão negativa de débito trabalhista é expedida pela Justiça do Trabalho. Como bem lembrado pelo Ricardo, a gente tem algumas regrinhas excepcionais para micro e pequenas empresas, e aqui está uma delas, a Lei Complementar 123, diz que micro e pequenas empresas podem participar da licitação, ainda que não tenham regularidade fiscal e nem trabalhista. Vencendo a licitação, lá no final terá um prazo de 5 dias úteis prorrogáveis para se adequarem ao edital. Tá? Então, é uma ressalva somente para microempresa e empresa de pequeno porte. O prazo para recurso da fase de habilitação é de 5 dias úteis. E esses recursos, por expressa disposição legal, têm efeito suspensivo. Estou falando por expressa disposição legal, porque nós sabemos que, em regra, recursos administrativos não têm efeito suspensivo, né? Esse aqui tem, porque a lei expressamente confere efeito suspensivo ao recurso dessa fase de habilitação, tá? 5 é um número cabalístico, né, do direito administrativo, hein, Matheus? Isso, perfeito. Os 5 dias a gente vai encontrar aí em vários procedimentos. No caso, os úteis, não, tá? Lembre que aqui a gente não segue a regra do CPC novo, são 5 dias úteis porque a lei diz isso expressamente. Cuidado com um detalhe,
Quem não foi habilitado recebe envelope de proposta de volta lacrado. A administração não quer nem ver a proposta de quem não foi habilitado, tá? Aqueles que foram habilitados passam para a fase seguinte, que é a fase em que serão abertos os envelopes de proposta. E agora a gente tem uma fase de classificação e julgamento dessas propostas. Eu não preciso gastar muito tempo aqui nessa fase, porque o Ricardo já adiantou que um dos princípios que a gente precisa observar é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo. Então aqui não há margem de discricionariedade para a comissão licitante, o julgamento tem seu fundamento regulamentado no próprio edital, né? O edital define qual o critério de julgamento que vai ser utilizado. É um julgamento objetivo, ou o menor preço, ou a melhor técnica, ou a técnica e preço, ou o maior lance, no âmbito da concorrência da 8666. Essas são as possibilidades, né? Os tipos de licitação, como o Ricardo nos passou. Com um detalhe, também terminada a fase de classificação, abre-se prazo para recurso, também os mesmos 5 dias úteis com efeito suspensivo. Daí acabou o trabalho da comissão. Ela pega o procedimento licitatório feito por ela, junta com a classificação também realizada e encaminha para a autoridade responsável pelo órgão, que ficará responsável por homologar esse procedimento. Então, homologar nada mais é do que chancelar. Então, nessa fase de homologação, a autoridade responsável pelo órgão vai checar o procedimento licitatório e chancelar o trabalho feito pela comissão. Vai dizer, ó, tá tudo certo, homologo, pode partir adiante. Com um detalhe. Claro que pode ser que não se homologue. Eu gosto muito da expressão fase de verificação. A gente usa a fase de homologação porque é o que está disposto expressamente na lei, mas a verdade é que está sendo feita aqui uma verificação desse procedimento licitatório. E aí, nessa fase de homologação, se for verificado algum vício de ilegalidade, o procedimento licitatório vai ser anulado, em caso de vício, e, não havendo vício de ilegalidade, é possível que haja uma revogação do procedimento licitatório baseado em razões de interesse público superveniente. Ou seja, quando se iniciou a licitação, havia interesse na contratação. Mas agora não há mais. Eu ia comprar computadores, foi adjudicado em execução fiscal a quantidade que eu precisava. Uma situação de interesse público superveniente retira a necessidade da contratação e, consequentemente, enseja a revogação do procedimento licitatório. Então, nesse caso, é possível que não seja homologado, é possível que haja anulação em caso de vício de ilegalidade ou revogação por motivo de interesse público, e aí, se não homologar, o mesmo prazo para recurso, 5 dias úteis, com o detalhe que aqui, como a lei não atribui efeito suspensivo ao recurso, ele não tem, a não ser que o gestor, né, o responsável pelo julgamento, confira. Mas não há previsão legal de efeito suspensivo a esse recurso. Daí, depois que homologa, ele adjudica, declara o vencedor da licitação e oficializa o resultado do procedimento licitatório. Depois que adjudica, a administração pública não pode contratar com mais ninguém que não seja o vencedor. Né? A gente chama de princípio da adjudicação compulsória. A administração não é obrigada a contratar, mas ela só pode contratar o objeto daquela licitação com o vencedor da licitação. Esse vencedor apresentou uma proposta e, por isso, a lei estabelece que, se ele for convocado pela administração pública dentro do prazo de até 60 dias da abertura da proposta, volte para lá, se ele for convocado dentro desse prazo de 60 dias da abertura da proposta, aí ele deve, sim, celebrar o contrato, sob pena de sofrer as sanções regulamentadas na lei. Certo? Em grossíssimas linhas, esse é o procedimento da concorrência, e aí eu preciso diferenciar do pregão. É o que a gente precisa tomar cuidado. O que acontece? Quando a gente falou de concorrência, vamos relembrar rapidinho, não é possível que você não se lembre, né? Porque a gente acabou de falar, mas eu lhe disse o seguinte, no caso da concorrência, publica o edital,
depois habilitam-se os licitantes para depois classificar, homologa e, no final, adjudica. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Pessoal, antes da gente anotar os detalhes, eu quero que você tenha na cabeça que o pregão tem duas finalidades, dois motes importantes no momento da sua criação. O pregão também foi criado pela 9472 e 9478, que tratam da consulta, mas depois foi regulamentado por MP e hoje é uma norma geral, né, de licitação a 10.520. O fato é que ele foi criado com dois intuitos: celeridade e menor preço. Então, não há pregão em qualquer outro tipo de licitação que não seja menor preço. Então, obrigatoriamente, o que se busca é o menor preço. E também se busca a celeridade das contratações públicas e a desburocratização do procedimento licitatório. Nessa busca de celeridade, se invertem as fases, e essa é a primeira característica desse procedimento, tá? É a inversão das fases. Então, no caso do pregão, depois que o edital é publicado, passa-se a fase de classificação para depois habilitar, daí adjudica para no final homologar. Ou seja, eu inverto as fases do procedimento licitatório para dar celeridade. Teoricamente, a fase de habilitação, e na prática também, é a que mais demora. Eu tenho que analisar documento por documento, todo mundo tem que rubricar um por um. Às vezes eu habilito 10, 15, 20 pessoas para escolher uma só. Não faz sentido, né? No pregão isso é invertido. Eu primeiro escolho e depois que eu escolho eu habilito ele. Não faz sentido habilitar um monte de gente para escolher um. Primeiro é feita a classificação, se escolhe um sujeito, depois ele é habilitado. Daí o pregoeiro adjudica e depois de adjudicado se encaminha o procedimento para a autoridade máxima do órgão homologá-lo, certo? Só que não é só rapidez, não. É a busca pelo menor preço. Por isso se aplica ao pregão o princípio da oralidade. E aí as propostas são entregues, lacradas, escritas, e elas são selecionadas para passarem para uma fase de lances verbais. A lei estabelece que as propostas serão abertas e as melhores propostas serão selecionadas para uma fase de lances verbais, quando então os licitantes poderão diminuir a proposta apresentada por eles e tentarem, né, com base nisso, vencer a licitação. O que acontece? A lei diz que tem direito a passar para os lances verbais a melhor proposta e todas as outras que não ultrapassem 10% da melhor proposta. Podem ir 15, 20, não tem quantitativo máximo. Como a gente sabe que a melhor proposta no pregão é sempre o menor preço, então, todo mundo que esteja em até 10% daquele menor preço tem direito a passar para os lances verbais. Agora, a gente precisa atentar para o detalhe que também tem a garantia de passar para os lances verbais, no mínimo, 3 propostas. Então, no mínimo 3 das propostas deverão passar para os lances verbais, ainda que, nesse caso, eu precise ultrapassar os 10%. Então, ainda que eu precise passar dos 10% para completar o mínimo de 3, pelo menos 3 propostas devem passar para os lances verbais no procedimento do pregão. Daí, pessoal, depois que o sujeito é classificado, isso é uma miséria, né? Porque na prática, o que acontece? A gente tem uma situação em que ele, na ânsia de vencer o procedimento licitatório, costuma reduzir a proposta para menos do que o que ele pode, né? Na prática, depois que ele faz isso, ele não consegue pagar empregado. No dia a dia, a gente vive a licitação gerando muitos problemas para a administração, principalmente a federal. Mas, como eu ia dizendo para vocês, eles vão reduzir as propostas, a administração seleciona. Esse sujeito, então, será habilitado. Se ele não tiver habilitado, chama-se o segundo para negociação do preço, e assim sucessivamente. Depois o pregoeiro adjudica e, no final, encaminha para homologação, com mais uma ressalva. O pregão não pode parar. A garantia de celeridade do pregão impede que esse pregão seja paralisado para interposição de recursos ao final de cada fase, né? Na concorrência, a gente foi conversando dizendo o quê? Habilitou.
recurso. Classificou, recurso. Então, na concorrência, nós tivemos várias situações em que cabia recurso da decisão proferida administrativamente. No caso do pregão, não. Quando o pregoeiro decide adjudicar, antes desse pregoeiro adjudicar, ele abre prazo para recurso. O prazo para recurso é imediato. E se ele, então ele não tem prazo para recorrer, né? Ele vai dizer, alguém recorre, você vai dizer eu, se não perdeu o prazo. Simples assim. No âmbito federal, o decreto 10.024 trata do pregão eletrônico, né, no Comprasnet. No sistema do Comprasnet são cerca de 10 minutos. Mas, enfim, a lei fala que o prazo para recurso é imediato. Caso ele recorra imediatamente, aí ele terá o prazo de 3 dias para elaborar e entregar as razões desse recurso. Então, ele deve recorrer imediatamente, caso contrário eu não vou ficar esperando. Se ele recorrer, ele vai ter 3 dias para entregar as razões do recurso, tá? Eu acelerei um pouquinho nos procedimentos, porque eu queria ainda falar um detalhe que tem sido cobrado muito nas provas mais recentes, que é a possibilidade de realização de um procedimento licitatório para fins de registro de preço nos órgãos públicos. O que acontece? Quando a gente trata de licitação para registro de preço, eu preciso que você tenha na cabeça a ideia de que em algumas situações a administração licita para contratar, em algumas não, em regra ela licita para contratar, em outras hipóteses, no entanto, ela licita não para contratar, mas para deixar os preços registrados no órgão público. O registro de preço não é uma modalidade licitatória, tá? Então vai ser concorrência ou pregão, e esse procedimento é feito. O edital já informando aos licitantes, podem vir, tá? Mas eu não sei se eu vou contratar. Eu estou licitando para que os preços fiquem registrados no órgão público. Vou dar um exemplo real, porque isso facilita na hora que você precisa raciocinar o tema, certo? Seguinte, quando a procuradoria precisa comprar carro, lá na PFN a gente precisa comprar carro todo ano. Precisamos de uns 20 carros, mas a gente não tem dinheiro para comprar nenhum. A verdade é essa. Só que eu vou colocar aqui o caso hipotético para a gente ir trabalhando. Eu preciso, lá na PFN, adquirir 20 carros. Eu lhe disse que eu tenho dinheiro para quantos? 0. Nenhum. Beleza. O problema é que quando chega no finalzinho do ano, quando o orçamentário vira financeiro, né? São as expressões usadas lá no dia a dia das finanças públicas. Nesse momento que o orçamentário vira financeiro, normalmente se economizou um pouco mais do que o que precisava. Porque a gente tem medo, né? Tem medo que quando o orçamentário vire financeiro, enxugue demais. Ou seja, que a previsão de orçamento não chegue nem perto do que a gente está prevendo. Então, quando chega no final do ano, ele diz, ó, você tem 5 dias, sobrou um dinheirinho, você pode comprar aí 20, não, mas 3 carros. Só que eu não tenho dinheiro para comprar 3 carros. Dinheiro eu até tenho, eu não tenho como comprar 3 carros, porque eu não tenho tempo para fazer a licitação. Então, o que a gente faz? Faz uma licitação para registro de preços, voltando para o meu exemplo, de 20 carros. A licitação foi feita, eu já informei aos licitantes que eu estou licitando para registrar preços. No caso aqui, pregão, tá? Pregão foi feito. Ao final do procedimento licitatório, escolhi o vencedor, a empresa A. Só que ao invés de contratar com a empresa A, terminada a licitação, é lavrada uma ata de registro de preço e essa ata terá validade de 1 ano. Ela vai ficar no órgão com validade de 1 ano, o que significa dizer que ao longo dos próximos 12 meses, se eu quiser contratar para adquirir carro, eu posso contratar com a empresa A pelo valor que ela me ofereceu, claro, com os reajustes previstos no próprio edital. Então, eu tenho 2 limites. O primeiro limite é o temporal, então 1 ano. O segundo limite é o quantitativo. Pode ser que eu não compre carro nenhum, pode ser que eu compre 2, 5, mas eu não posso comprar mais do que o licitado. No caso, 20, tá? É muito comum também que a licitação para registro de preço seja feita para contratações permanentes. Eu preciso de 20 mil resmas de papel, só que eu não tenho onde botar. Então eu faço uma licitação para registro de preço de 20 mil resmas, e aí eu compro 2 mil, quando está acabando eu compro 2 mil. Enfim, ao longo do ano eu posso comprar isso. O que eles vão querer que vocês saibam na sua prova de concurso? Primeiro,
A licitação para registro de preços não vincula a administração pública à aquisição dos bens. A ideia é de que ela não está informando o que vai comprar, ela está informando que vai registrar os preços. Segundo, essa ata tem validade de 1 ano e ao longo desse período a administração pode contratar quantas vezes puder e precisar, desde que não ultrapasse o quantitativo licitado. E terceiro, se no final do ano outro órgão quiser contratar com o meu registro, isso é possível? Ou seja, imagine que o INSS também precisa comprar 10 carros, sobrou um dinheirinho, ele quer contratar com a empresa A, porque ele não licitou, não foi tão esperto quanto eu. O IBAMA também, ele quer comprar 8 carros. A Universidade Federal da Bahia também tem interesse aqui em comprar mais 5 carros. Exemplo, todos querem contratar com o vencedor do meu registro. Isso nós chamamos de adesão à ata de registro de preço, ou licitação carona, ou melhor, efeito carona das licitações, ou a adesão à ata de registro de preço. Essa adesão à ata é permitida hoje pelo decreto 7892, fica aí para vocês estudarem. O decreto foi inclusive alterado em 2019, mas ele é um decreto anterior. E o decreto 7892, ele estabelece que essa adesão é possível desde que haja concordância do órgão licitante e da empresa vencedora. Desde que cada um dos entes que pretende aderir à ata não queira comprar mais do que 50% do valor licitado e desde que a soma de todas as caronas não ultrapasse o dobro do quantitativo que havia sido licitado. A não ser que sejam compras nacionais, que os valores sobem muito. Mas a regra é, cada um dos que querem aderir tem direito a comprar até 50%, desde que o órgão licitante e a empresa vencedora concordem, e a soma dos caronas, aqui tem 23, né? Não tem problema, não pode ultrapassar o dobro do quantitativo que havia sido licitado previamente. Bacana? Pessoal, a gente tem 3 minutinhos para finalizar essa nossa conversa. O intuito aqui não era que você aprendesse tudo de licitação e se sentisse preparado para uma prova de concurso. Isso não é possível, tá? Dentro do prazo que a gente tinha. A ideia era te mostrar quantos detalhes vocês conseguem vislumbrar em muitos temas da matéria de direito administrativo e das outras matérias, mas licitação é especificamente uma matéria muito rica em detalhes. Então, mostrar que você precisa realmente de uma preparação, né? E que nós estamos lhe oferecendo uma preparação muito bacana, com cursos de 2021, super atualizados, com todas as novidades, tanto legais quanto jurisprudenciais. O Ricardo deixou muito claro a importância de jurisprudência, e é verdade, tá? Mas é verdade assim, dependendo da banca, é uma verdade absoluta. Dependendo da banca que você vai fazer a prova, a jurisprudência vai ser cobrada praticamente em toda a prova. Outras bancas cobram com intensidade menor, mas todas têm cobrado bastante a jurisprudência. Aquelas bancas texto de lei hoje não existem mais quando você pensa em concursos de carreira jurídica, tá? Você precisa realmente estar por dentro daquilo que está acontecendo. Então fica aí o nosso convite para o nosso curso. Fica o meu convite especial para conhecer os meus livros, o Manual de Direito Administrativo. Eu lancei agora também o Direito Administrativo no STJ, dada aí a importância da jurisprudência. Enfim, recomendo, viu, professor? Fica toda a informação para que vocês entrem no site do SERS e deem uma olhada nos cursos de 2021. Não é isso, Ricardo? A ideia nossa, só para completar e fechar, e já pegando esse gap aí do que cai, né, é justamente formar a base, né, que os alunos às vezes perguntam, fica mesmo essa questão, aproveitando aí o gap da 1 hora. Infelizmente, pessoal, não tem milagre para concurso, né, tem o que, não gosto de direito administrativo, tudo bem, a gente não gosta, mas você tem que estudar, e você tem que ter uma base, e a ideia nossa é te dar essa base para você conseguir caminhar com suas próprias pernas, conseguir raciocinar na hora da prova, se eventualmente cair alguma coisa diferente, e, obviamente, conseguir ser aprovado. Direito administrativo tem vários livros, mas eu indico, de olho fechado, o livro do querido Matheus aí, realmente é uma obra completaça, né? Seja nos concursos, a dificuldade que for, vá no livro, que é sucesso de aprovação. Só para completar também,
peço a todos aí que curtam o nosso link, assinem o canal, tá? Estamos à disposição aí para esclarecimento de qualquer dúvida. Eu queria agradecer imensamente aí aos que estão vendo e a possibilidade de dividir essa tela aí com meu amigo Matheus, foi uma honra realmente, e espero que todos tenham gostado. Se quiser finalizar aí, professor, fique à vontade. Ô, meu amigo, eu que agradeço estar aqui com você, agradeço aos alunos por estarem assistindo e fica reiterado o convite. Um abraço a todos, até a próxima, hein? Um abraço.